aqueles problemas que aconteceram no início. E no capítulo 3 vai falar sobre a promessa de redenção em Cristo Jesus. Amém? Diz assim, 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando a gente fala de aliança, nós falamos de um pacto. Um pacto que foi estabelecido por Deus. Hoje de manhã eu falei que se esse pacto tivesse sido estabelecido pelo homem, certamente um homem não conseguiria mantê-lo até o fim. Mas como esse pacto foi estabelecido por Deus, esse pacto ele foi mantido. Esse pacto foi preservado por Deus. Diante da desobediência do homem, diante da fraqueza, da queda inicial, o Senhor manteve o seu pacto. O Senhor manteve a sua aliança. Deus entrou em aliança com indivíduos. E o que nos conforta é justamente saber disso, que a aliança, ela vem do Senhor. A aliança vem do Senhor. Os profetas falaram dessa aliança, dessa nova aliança, que o Senhor marca lá na sua última ceia, dizendo que essa aliança seria de fato por toda a eternidade. Nós desfrutamos e iremos desfrutar dessa aliança por toda a eternidade. Aliança é algo que une, é um relacionamento. Deus se compromete com o seu povo. Deus se compromete com o seu povo. Na criação, Deus comprometeu a humanidade consigo mesmo. E a gente vê uma queda, a gente vê uma desobediência, onde a consequência natural dessa desobediência foi uma inimizade entre Satanás e a mulher, uma inimizade entre a descendência de ambos, e a figura da redenção aqui no versículo 15. A figura de Satanás ferindo o calcanhar do descendente da mulher. A humanidade agora é dividida em duas. Homens que começam a detestar a Deus e homens que amam o Senhor. A gente vê isso claramente na relação de Abel e Caim. A humanidade agora está dividida. A humanidade agora está perdida.
A gente às vezes quer resolver o problema da humanidade com soluções humanas. A gente quer resolver o problema da humanidade com estratégias humanas. A gente vê o mundo perdido, tudo, a dificuldade, sofrimento. Enfim, quando você liga a televisão, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? A cada dia que passa, mais sofrimento, mais sofrimento. E é claro que nós não vamos conseguir resolver isso simplesmente levantando a bandeira da paz. Nós não vamos conseguir resolver isso simplesmente declarando que haja paz. Não adianta eu colocar um poste com a bandeira escrito paz. As coisas não acontecem assim. A gente precisa entender que a humanidade, ela está extraviada do seu Criador. Todas as nossas atitudes sociais, políticas, econômicas, são importantes. Nós não podemos também cruzar os braços em relação às questões. Não podemos nos acovardar diante de questões que estão acontecendo no mundo. O Ministério da Educação, por exemplo, querendo empurrar de todas as formas as cartilhas que levam as crianças a entender a questão de gênero como se fosse uma forma natural. Agora, a gente também não tem a pretensão de tentar resolver todos os problemas da humanidade com soluções humanas. A pregação do Evangelho faz parte justamente dessa declaração da paz. A paz que Jesus veio trazer é o Evangelho. O shalom de Deus, a paz de Deus, é o Evangelho que converte o pecador. Se você fizer ação social, é muito bom que você faça ação social, mas a ação social por si mesma não salva ninguém. Se não houver uma plantação de uma igreja, se não houver uma pregação mais efetiva do Evangelho no campo missionário, enfim, e no local que você pregar o Evangelho, vai ficar simplesmente uma ação social. E a gente tem visto isso, as pessoas querem resolver o problema da humanidade de forma simplesmente humana. E nunca vão conseguir. Eu lembro que tinha um projeto muito legal com a máquina de dessalinizador. Você pega a água salobra, água no interior, e essa água ela passa a ser potável. E fizeram uma campanha muito forte para captar recursos para comprar esses equipamentos dessalinizadores. E compraram. Resolveram o problema da comunidade lá. A comunidade hoje bebe água potável. Só que não plantaram a igreja. E o que aconteceu? Quem chegar lá, leva. Aceita que chegar lá vai levar aquele povo, vai doutrinar aquele povo. Então a gente precisa muito repensar no poder do Evangelho para a salvação do homem, para que a gente compreenda de vez que a solução da humanidade não está simplesmente em ações. As ações são consequências de uma vida de fé. A humanidade ficou dividida depois desse pecado original. Se a gente não olhar a humanidade sob essa perspectiva, a gente não vai entender o propósito redentor de Deus e a gente vai, uma hora ou outra, culpar a Deus por tantas tragédias que acontecem no mundo. É isso que acontece. Quando eu não olho para a criação, quando eu não olho para a queda original, quando o meu olhar não é bíblico, eu vou querer resolver tudo do ponto de vista humanista, e uma hora ou outra eu vou colocar Deus como alguém que não tem sido bom com a humanidade, tem sido injusto. Tudo que te cerca,
tudo que está ao seu redor, tudo que estiver ao seu alcance de análise, quando você ouvir uma notícia, quando você vê algum noticiário, sempre faça essa cosmovisão de acordo com a teologia da aliança, da queda inicial, da necessidade do Redentor. Porque se você não faz isso, você vai cair no marxismo, onde as soluções são puramente sociais. Se você não faz isso, você vai querer analisar tudo do ponto de vista psicológico. Se você não olhar para a queda, não olhar para o Redentor, que está lá no capítulo 3, versículo 15, como a solução dessa divisão entre homens bons e homens maus, entre homens que se inclinariam ao Senhor e os homens que não se inclinariam ao Senhor, você não vai conseguir enxergar a solução do ponto de vista bíblico. E a nossa luta é justamente essa. Entender essa profecia do capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher que sofreria para conquistar uma nova comunidade do domínio de Satanás, chamada igreja. O sofrimento de Cristo está aqui desenhado no capítulo 3, versículo 15. Mas ele já alcançou a vitória na cruz, proveu expiação para o seu povo e consumará na segunda vinda essa redenção. A comunidade contemporânea está muito preocupada com as questões imediatas. É claro que existe uma preocupação em relação à saúde, em relação ao seu dia a dia, em relação ao seu bem-estar. É claro que existe essa preocupação. Eu não posso ser hipócrita em descartar isso. O problema é que, às vezes, a pregação ela gira em torno desse bem-estar. E talvez converte o homem a um possível bem-estar que, entre aspas, o Evangelho pode conceder à vida do homem. E o homem começa a gostar muito de viver aqui. Ele começa a gostar muito, ele gosta tanto daqui, ele ama tanto essa vida aqui, que ele pouco pensa na promessa da Nova Jerusalém. Porque aqui está muito bom, aqui eu tenho tudo. Aqui eu já conquistei tudo. Aqui eu posso conquistar tudo. Aqui eu posso. Eu posso. O problema é esse. É o eu posso. E o sofrimento de Cristo, como eu falei hoje de manhã na ceia, o sofrimento de Cristo é pouco entendido. Por quê? Porque a gravidade do meu pecado não é associada ao sofrimento de Cristo. O que eu espero do Evangelho é uma terapia. E o Evangelho se tornou algo terapêutico. É como se fosse uma canção de ninar. E o Evangelho é muito mais do que algo terapêutico. O Evangelho resolve um problema do homem, uma separação eterna. E o Evangelho coloca o homem num propósito, arrependimento diário. Eu sempre cito isso. O seu Ched foi meu professor de homilética e eu lembro que ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: a pregação do Evangelho, ela tem que levar o povo ao arrependimento. A pregação do Evangelho não tem o objetivo de entreter as pessoas. A pregação do Evangelho não tem o objetivo de prometer para as pessoas que todos os seus problemas serão resolvidos. Porque isso é uma mentira, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso.
muitos dos nossos problemas não serão resolvidos, mas o maior problema já foi resolvido. O problema é que as pessoas não meditam na sua salvação. Elas deixam de ser gratas por tão grande salvação. Deus poderia ter mandado todo mundo para o inferno, porque Ele continuaria sendo justo. Mas aprove a Ele a separar o seu povo. Aprove a Ele a juntar o seu povo nessa comunidade. Aprove a Ele nos juntar, nos fazer povo. E a gente precisa dar graças a Deus por essa profecia do capítulo 3, versículo 15, que se cumpre em Jesus Cristo. O cristão, quando ele começa a deixar de meditar na sua salvação, ele começa a viver, ele começa a procurar outras palavras. Ele começa a procurar autoajuda. Ele começa a procurar algo que satisfaça o seu ego. Irmãos, eu sempre digo para vocês e vou repetir, o nosso ego é insaciável. Se eu estimular o ego de vocês, eu vou ficar refém de todos vocês e vou ter que criar mecanismos para que vocês se sintam satisfeitos em relação ao ego. Aí a Bíblia fala que a mulher dará luz, dor e sofrimento. O texto diz que o homem comerá o alimento, mas apenas como resultado de trabalho excessivo pelo fruto produzido, e ambos retornarão ao pó. Mas nesse capítulo entra em cena Jesus, o que empenharia contra o próprio Satanás em um combate mortal. Enquanto Satanás feriria o calcanhar desse homem, o homem esmagaria a cabeça de Satanás. A gente precisa compreender que a humanidade está entregue ao domínio do diabo. Biblicamente falando. A humanidade está entregue ao diabo, a não ser que alguns desses homens tenham sido chamados pelo Senhor. Aí eles passam a viver conforme Cristo. Por que a mensagem do Evangelho, eu estava meditando sobre isso hoje à tarde, por que a mensagem do Evangelho não pode deixar de ser pregada, meu irmão? Porque a humanidade está debaixo do domínio de Satanás. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais profunda de todo o universo. Quando você ouve o Evangelho, nós ouvimos hoje aqui na ceia, estava todo mundo aqui na ceia, nós ouvimos, e à tarde deu vontade de novo de ouvir, porque é algo tão profundo. O Evangelho é algo tão profundo, toca em coisas tão profundas, que você, quando ouve, sente vontade de ouvir mais. Quanto menos você ouvir o Evangelho, menor será a sua vontade de ouvir o Evangelho. Porque será como comichão nos ouvidos. Você me entende isso? O Evangelho é uma mensagem que nos leva sempre a refletir a grandeza de Deus. E ao mesmo tempo leva a refletir acerca da nossa pequenez. O evangelho terapêutico que está sendo pregado hoje, e eu bato isso muito, inverte essa situação. Coloca o homem como alguém poderoso. Alguém invencível na batalha. Irmãos, o poderoso na história é Ele. O poderoso na história é Ele. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos sustenta. Nós estamos aqui porque Ele está nos sustentando. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou. Nós faremos isso ou aquilo se Ele permitir. Toda a nossa história está
baseada, respaldada naquele que nos chamou e nos comissionou. Esse versículo fala como seria a morte do Senhor de fato. O Senhor viveu a humilhação na cruz, mas a vitória dele esmagou a Satanás. A vitória dele esmagou. Aquela mesma noite, Satanás foi derrotado. Satanás pensou que havia esmagado a Cristo Jesus. Mas aquela mesma noite, ele foi derrotado. Derrotado. Você já parou para pensar que poder maravilhoso é esse do Evangelho? Não, você vai resolver o seu problema fazendo isso. Você vai fazer 7 semanas disso, vai fazer 7 semanas aquilo outro, você vai fazer assim, vai fazer assado, uma série de receitas de bolo para tentar resolver o problema da pessoa. A gente precisa substituir esse tanto de receitas, essas inúmeras receitas de bolo, por uma única receita. A morte de Jesus venceu aquilo que mais oprime a raça humana. Venceu para o seu povo. Aquilo que mais oprime o diabo. Porque nós temos a descendência adâmica e nós herdamos de Adão essa dominação satânica. Mas Cristo, como segundo Adão, num compromisso de aliança, naquela mesma noite derrotou aquele que havia o ultrajado. Por descendência, todos nós somos semente de Satanás. Mas a graça de Deus estabeleceu nos nossos corações uma animosidade contra o inimigo. Nós cumprimos os desígnios do inimigo da nossa alma, mas hoje, pela graça do Senhor, nós cumprimos os desígnios de Deus. Esse é o compromisso da aliança de Deus. Operar a hostilidade contra Satanás. Os nossos corações agora são inflamados contra toda obra do inimigo. Os nossos corações agora estão incendiados pela obra do Evangelho de Cristo, que se opõe a toda obra do inimigo. A luta mais profunda do homem não são os problemas do dia a dia. O evangelho terapêutico vai tentar fazer isso. Vai tentar resolver todos os problemas do homem no dia a dia. O evangelho terapêutico vai tentar fazer isso. Vai colocar o homem no divã. E vai tentar resolver todos os problemas dele. E o Evangelho nunca teve o objetivo de solucionar todos os problemas do homem. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus não está dizendo que você não vai ter problemas. Os problemas continuarão existindo. E muitas vezes nós vamos passar por problemas na vida
Esses problemas podem até se agravar, mas o principal problema já foi vencido. Pela graça de Deus, nós somos inclinados ao Senhor. Nós estamos num período do carnaval. Graças a Deus que muitas pessoas estão nos retiros. Outras estão viajando. Mas o período do carnaval, a gente consegue entender essa inclinação adâmica. Porque eu não consigo enxergar no carnaval nada que preste. Se o carnaval tem alguma coisa que preste, então nós estamos perdidos. E a gente vê isso. Quantas coisas nojentas acontecem nesse período. As pessoas satisfazendo os desejos da sua carne, entregando seus corpos, vivendo como o diabo queria que elas vivessem. E a maior notícia que a gente pode ter, a maior glória que a gente pode ter, é de saber que a regeneração em Cristo Jesus nos faz subjugar tudo isso. O diabo perde. O novo nascimento faz com que o diabo perca nas nossas vidas. Nós nascemos de novo. O homem que nasceu de novo, ele é inclinado para a obra do Espírito Santo. A graça que opera nas nossas vidas hoje é uma graça que nos conduz à obra do Redentor. A obra do Redentor é uma promessa futura. Mas ao mesmo tempo dessa promessa futura da obra do Redentor, ele faz com que a gente viva as expectativas futuras hoje, porque o reino é eterno, ele é amanhã, mas ele é hoje. Ele ainda não foi totalmente completado na vida do homem, mas o homem já desfruta. Nós já desfrutamos, nós já podemos experimentar essa expectativa futura. Hoje nós conseguimos, pela graça do Senhor, justificados em Cristo Jesus, experimentar. A vida cristã é justamente isso. O cristão na terra é um cidadão do céu, habitando numa cidade terrena. Ele vive aqui, ele mora aqui, ele cumpre todos os seus deveres aqui, mas ele tem uma cidadania que não é daqui. Ele tem uma cidadania eterna. E é isso que esse Senhor que teve o calcanhar ferido pelo pecado do homem, é essa promessa gloriosa que nós temos hoje. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não obstante toda a consequência de desobediência do homem, nós enxergamos aqui nesse texto a graça poderosa do Senhor. É por isso que essa série sobre teologia da aliança nos ensina que a graça do Senhor estava no Antigo Testamento. E que a lei também continua no Novo. Por quê? Porque agora, com a graça do Senhor, eu vivo a lei moral de Deus.
Aliança é justamente isso, entender que a graça não estava somente no novo, ela estava no antigo. A plenitude da graça foi no novo, em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus agora eu consigo viver a lei moral de Deus. A lei moral de Deus que faz com que me ensina a dizer não para aquilo que contraria a vontade de Deus e a dizer sim para aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma aliança poderosa. Se você não se alegrar com essa possibilidade de poder viver a lei moral de Deus, a possibilidade pela graça do Senhor, pela justiça que foi imputada em Cristo Jesus, de viver a lei moral de Deus, se você não se alegra com isso, você não vai ter condições de se alegrar com mais nada. Você tem condições hoje de obedecer a Deus pela justiça imputada em Cristo Jesus. Que coisa mais linda e maravilhosa! É a oportunidade de poder. Eu digo, é oportunidade de poder obedecer. Nós não tínhamos condições nenhuma de olhar para a lei moral de Deus e falar assim, puxa vida, eu quero me submeter a essa lei. Mas a graça regeneradora do Senhor nos faz olhar para a lei moral de Deus e repetir como Paulo, a lei é boa, santa e justa. Somente a graça pode fazer com que a gente olhe para a lei e diga para ela é lei, é boa, ela é santa, ela é justa. O homem que é inclinado para o pecado e para o mal, ele vai olhar para a lei e vai dizer, opa, não dá para mim. Não dá para mim. Essa aliança é muito poderosa porque ela nos faz compreender que tem um Deus Todo-Poderoso que estabeleceu os termos dessa aliança, que deu sinais dessa aliança, seja através do arco-íris, seja através da circuncisão, do reinado de Davi, do batismo e da ceia como continuidade dessa aliança. E esse Deus nos guardará até o dia da glorificação dos nossos corpos, porque essa aliança ela não tem fim. É muito bom saber que o pacto que Deus fez nessa aliança não pode ser quebrado, porque foi Ele que fez. Ainda bem que não fomos nós que fizemos esse pacto. Ainda bem que não fomos nós que escolhemos a Deus. Porque se fôssemos nós que tivéssemos escolhidos a Deus, nós o abandonaríamos. Ainda bem que foi Ele que nos escolheu, que diz Efésios capítulo 1 e Efésios 2. Já que foi Ele que nos escolheu, então nós estamos seguros em Cristo, no Senhor. Nós estamos seguros nele, debaixo de uma graça poderosa, maravilhosa. Os outros problemas, meu irmão, olha, eu entendo Mateus 6 nesse contexto todo. Eu queria tirar uma implicação prática de tudo aquilo que eu falei. Mateus capítulo 6 nos fala de pessoas preocupadas com o seu dia a dia. E no versículo 33, ele diz algo interessantíssimo. Ele acaba dizendo que essa preocupação é por falta de foco no reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Significa dizer que toda a nossa ansiedade pelas coisas do dia a dia, elas têm um problema, elas têm um foco, elas têm um nascedor. A nossa ansiedade, ela tem uma justificativa. A justificativa da nossa ansiedade é que nós não aprendemos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O mundo pode estar pegando fogo. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu só sei que o Senhor vai preservar a sua igreja. Porque Ele que fez essa aliança, Ele que juntou esse povo, foi Ele que nos uniu, Ele que nos juntou. Ele vai guardar, Ele preserva essa aliança. Você vê a história de Israel, como Deus cuidou de Israel com o maná. Como Deus cuidou a história de Israel revela o cuidado de Deus.
O cuidado de Deus com o seu povo, o povo da sua aliança. Irmãos, entenda uma coisa. O Senhor lhe fez isso. E Ele é o responsável por isso. Com isso, não quero dizer que você pode viver de qualquer forma. Não, muito pelo contrário. Você não vai conseguir viver de qualquer forma, porque se você foi alcançado pelo Senhor, você vai ser inclinado a viver a lei moral de Deus. Mas entendam uma coisa, Deus está no controle da nossa história. A teologia da aliança nos ensina que a graça de Deus é tão grande que ela, além de nos salvar, ela nos guarda até chegar o dia que essa salvação se consumará. É o que diz segunda a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A graça de Deus nos conserva de tal forma que ela passa por um processo onde nos chama e nos guarda até o dia da nossa glorificação. Até o dia do Senhor nas nossas vidas. Eu aprendo tanto com a aliança. E uma coisa eu aprendo. Quem a fez vai cumpri-la. Vai manter esse pacto até o dia do Senhor. A gente não precisa ficar manipulando as pessoas. Faça isso, faça aquilo, dá 3 pulinhos, dá uma rodadinha. Não precisa nada disso. Se o Senhor tem uma aliança e Ele tem, o Senhor está guardando, está fazendo o que é necessário. Coisas que não são necessárias, o Senhor sabe também. As portas que são abertas, elas serão abertas, não tem ninguém para impedir. As portas que devem ser fechadas, Ele vai fechar. Você pode ter certeza, não adianta espernear. As pessoas começam a espernear muito por falta de entender o Deus da aliança. E a manipulação vai acontecer nesse processo. As pessoas começam a ser manipuladas com as receitas, as famosas receitas de bolo. Por falta de conhecer a aliança que Deus fez com o homem.